Olá, vamos a mais uma correção de atividade, atividade 0401 da disciplina Contabilidade Introdutória 1. A primeira questão: quando os órgãos normativos da contabilidade definem os princípios contábeis, dizendo que eles constituem o núcleo central da estrutura contábil, em que resultam estes princípios? E aí, de acordo com o material que vocês têm na apostila, vocês encontrarão que resultam do desenvolvimento da aplicação prática de técnicas emanadas da contabilidade, de uso predominante do meio em que se aplicam, proporcionando interpretação uniforme das demonstrações contábeis. A segunda questão: disserte sobre os três critérios ponderados para que um princípio seja aceito e adotado na prática contábil. A aceitação de um princípio ou prática contábil geralmente depende de como este atende a esses três critérios. Primeiro, um princípio contábil é útil no sentido de que ele resulte informação significativa e valiosa aos usuários da contabilidade sobre as operações da empresa. Segundo critério, um princípio contábil é objetivo até onde a informação não sofre influência por inclinações pessoais ou juízo dos que a fornecem. Terceiro e último critério, um princípio contábil é praticável até onde possa ser efetuado sem complexidade ou custos indevidos. No desenvolvimento dos princípios contábeis, o problema essencial é determinar o correto equilíbrio entre a utilidade, por um lado, e a objetividade e a praticabilidade de outro. Terceira questão, fale sobre as categorias dos princípios fundamentais de contabilidade. E aqui temos letras A, B e C, com os postulados, os princípios e as convenções. Então, você vai colocar, você vai falar sobre os postulados contábeis ambientais. Definem as condições sociais, econômicas e institucionais dentro das quais a contabilidade atua. Princípios de contabilidade constituem o núcleo central da estrutura contábil. Convenções contábeis representam as normas e procedimentos que qualificam e delimitam a aplicação prática dos princípios contábeis. Quarta questão, comente sobre os dois postulados contábeis. Para a maioria dos teóricos do assunto, os postulados são dois: a entidade e a continuidade. O postulado da entidade estabelece o patrimônio como sendo o objeto da contabilidade e afirma a necessidade de diferenciação do patrimônio próprio com o patrimônio da entidade jurídica, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. É imprescindível distinguir corretamente a pessoa física da pessoa jurídica. O postulado da continuidade prevê que o processo contábil deve ser desenvolvido supondo-se que a entidade nunca terá um fim, ou seja, sem prazo estimado de duração. A suspensão das suas atividades pode provocar efeitos na utilidade de determinados ativos, com a perda até mesmo integral de seu valor. Quinta questão, discrimine os 6 princípios contábeis acompanhado de uma frase que os define. E aí você vai listar, né, discriminar aqui os 6. Primeiro, princípio da entidade, e aí você pode discriminar, definir com esta frase, né? Necessidade da diferenciação de um patrimônio particular. Princípio da continuidade, pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Princípio da oportunidade, as variações patrimoniais devem ser registradas de forma íntegra, faltou um acento aqui, íntegra e tempestiva. Princípio do registro pelo valor original. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais expressos a valor presente na moeda do país. Princípio da competência. As despesas e receitas devem ser incluídas no período em que ocorrem, independente do recebimento ou pagamento. E o princípio da prudência determina a adoção de menor valor para os itens do ativo e da receita e o de maior valor para os itens do passivo e de despesa. Sexta questão, exemplifique cada uma das convenções contábeis estudada em sala.
E aí você vai listar a convenção da objetividade, toda vez que um contabilista tiver mais de uma opção de valores para atribuir a um dado bem, como um documento original de compra e um laudo pericial de avaliação do bem, ele deverá optar pelo mais objetivo, no caso, o documento. Convenção da materialidade, quando materiais de expediente da empresa são utilizados, como papéis, impressos, lápis, caneta, etc., é registrada uma diminuição do valor da empresa. Essa diminuição poderia, teoricamente, ser lançada nos registros contábeis à medida de sua ocorrência. Porém, pela irrelevância da operação, isto não é feito. A despesa é apurada somente no final do período por diferença de estoques, dado os seus pequenos valores unitários. A convenção da consistência, se for adotado o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para avaliação de estoques, em lugar do UEPS, que é o último que entra, primeiro que sai, ambos atendem ao mesmo princípio geral, isto é, custo como base de valor. Deverá ser usado sempre o mesmo método nos outros períodos. E a convenção da consistência, se for adotado o método PEPS para avaliação de estoques em lugar do UEPS, ambos atendem a. Aqui não, aqui tá. Espera aí, acho que tem um errozinho aqui nessa correção. Só um instantinho, vamos corrigir. Aí é o princípio da consistência, né? Está repetido aí com o valor do princípio anterior. Vamos corrigir aí, vamos procurar aqui o conceito dele. Aqui, só um instante. Vamos lá. No caso, é a convenção, né? Convenção da consistência. Pronto, achei. Ah, pessoal, está só repetido aqui. Está só repetido aí. Aí, no caso, é do conservadorismo, né? Que a gente não colocou aqui. Convenção do conservadorismo. Vamos substituir. Conservadorismo. Agora sim. Ele tem a mesma ideia do princípio da prudência, né? Veja que a gente vai colocar aqui o exemplo que está na apostila. Se o contador estiver em dúvida diante de dois valores igualmente válidos de dívida da empresa com o terceiro, por exemplo, ele deverá registrar o maior valor. Por exemplo, ele deverá registrar o maior valor. E assim encerramos aqui a correção da atividade 0401 da disciplina Contabilidade Introdutória 1 e encerramos as atividades da unidade 1. Boa prova, bons estudos, até a próxima.